tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam animados aí para a gente começar a nossa matéria de Direito Ambiental. Eu sou a professora Mariana, eu também dou outras matérias aqui na Cultive e eu espero que vocês gostem aí do nosso curso. Hoje, então, para nossa primeira aula, a gente vai falar um pouco das noções gerais, dos princípios aí de Direito Ambiental e, olha, é modéstia falar, né? Mas eu acredito que é a parte mais importante. Por quê? Os princípios, você entendendo bem os princípios, essa parte inicial, você consegue ali deduzir os próximos caminhos do que vai acontecer. Então, anota bem anotadinho aí no seu caderno todas as informações, qualquer coisa entre em contato lá pelas redes sociais e vamos trabalhando junto aí para buscar a sua aprovação no exame da ordem. Então, primeiro, antes da gente começar a falar de direito ambiental, vamos falar um pouquinho de meio ambiente. Qual que é o conceito do meio ambiente, então, gente? O artigo 3º da Lei 6938 de 91, que essa é a lei que a gente vai mais usar aqui por enquanto, tá? Anota se você quiser imprimir ou deixar aí separadinho no seu computador, vai ser bastante útil. Ele vai falar o seguinte, que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, gente, isso é o que a lei traz para nós, tá? Mas aí vem a resolução do CONAMA e ela coloca 3 palavrinhas que vai aumentar esse conceito. Que vai dizer o quê? Que além de ser, né, as interações ali de ordem física, química e biológica, vai ser as interações também sociais, culturais e urbanísticas, olha aqui, ó. Então, a gente vê que não tem um conceito, assim, pré-definido, bem certinho, encaixadinho do meio ambiente, né? E a gente tem que ficar aí pensando o quê? Que meio ambiente é tudo aquilo que tem um ambiente e envolve o homem, né? Então, o gênero vai ser o meio ambiente. E as espécies desse ambiente vão ser aí natural, cultural, artificial, que é aquele que é feito pelo homem, e o ambiente de trabalho, olha aqui, ó. O ambiente de trabalho também vai ser incluído aí como meio ambiente, pois não é um ambiente que envolve o homem, onde o homem está ali todo dia vivendo. Então, o meio ambiente de trabalho também é considerado aí meio ambiente, tá bom? Mas vamos voltar aqui então para o nosso conceito de direito ambiental. Agora é direito ambiental, tá? A gente falou de meio ambiente e agora direito ambiental. O direito ambiental, então, segundo o doutrinador Frederico Amado, e é uma doutrina que eu indico para vocês, deixo lá nas minhas redes sociais o link para vocês terem acesso ao livro da internet, quem quiser procurar lá depois, vai dizer o seguinte para nós, então, o Frederico Amado, que direito ambiental é o ramo do direito público composto por princípios e regras que regulam as condutas humanas que afetem potencial ou efetivamente, direta ou indiretamente, o meio ambiente, quer o natural, o cultural e o artificial. Então, agora que a gente já sabe o que é o meio ambiente e o que é o direito ambiental, eu vou fazer um brevíssimo histórico aqui para vocês. Vocês vão ver que é muito rápido mesmo, que nem precisa fazer um esforço muito grande para decorar isso daqui. Antes dessa lei que eu falei para vocês anotarem lá, a Lei 6.938 de 81, existiam leis, assim, pedacinhos das coisas do direito ambiental. Então, uma lei que ia falar sobre as águas, a outra sobre a pesca, sobre a caça, sobre a proteção da fauna, sobre a proteção da flora. E aí veio a Lei 6.938 e estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente, que vai ser aí realizada através do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que vai ser assunto aí das nossas próximas aulas. Mas essa lei, ela vai regular o meio ambiente como um todo. Ela vai ser um sistema harmônico de regras e princípios. Então, tudo que a gente precisar buscar,
a gente começa por essa lei. Se não tiver especificadamente ali na lei, a gente vai para outras leis, que a gente vai trabalhar algumas delas aqui também, vocês vão ver. E tem muita resolução que a gente usa também, resolução do CONAMA, a Lei Complementar 140. Então, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: falou em direito ambiental, a primeira lei que vocês vão precisar usar é a Lei 6.938, beleza? Opa, voltei um aqui. Aí. Então vamos aí para os nossos princípios, que eu falei que são tão importantes e que, se vocês entenderem bem a aula de hoje, já vai facilitar bastante aí para a compreensão da matéria em geral. Vamos lá. Princípio do meio ambiente, do direito ao meio ambiente equilibrado. Gente, a gente sabe que tem que ser equilibrado, por quê? Alguém faz aí alguma ideia? Tem que ser harmônico, né? Por quê? Quando a gente busca um equilíbrio, é porque a gente tem duas coisas que podem estar em desequilíbrio. Por exemplo, o desenvolvimento, né, a falta de preservação ali, desenvolvimento financeiro ali, eu digo, né, econômico, que a gente vai precisar utilizar-se de recursos naturais, de matérias-primas, poluir água, poluir atmosfera, etc., para desenvolver alguma atividade. Então, se a gente fizer isso em demasia, a gente deixa a natureza morrer. Então, para a natureza não morrer, a gente precisa que haja um equilíbrio entre a preservação da natureza e o desenvolvimento econômico. Eles precisam andar juntos aqui. Por isso a gente fala em equilíbrio, meio ambiente equilibrado. Então, não quer dizer que, se a gente preserva o meio ambiente, a gente não busca o desenvolvimento econômico, que a gente não quer produzir, que a gente quer que a natureza continue sempre como ela foi. Não, a gente vai continuar degradando aí um pouquinho a natureza, mas tudo no limite para que a natureza não morra. Tranquilo? Então, ó, é a existência de desenvolvimento buscando a estabilidade da população. Porque a gente sabe que, se a gente não tiver o meio ambiente sadio, a nossa qualidade de vida também vai piorar. Então, a gente precisa ter a árvore para ter o ar puro, precisa de água, né? Precisa tomar água, precisa produzir energia elétrica. Então, a gente precisa preservar a natureza para a gente conseguir viver de uma maneira boa. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Para a gente manter essa preservação na natureza, quais são os exemplos que eu trago aqui para você? A não poluição, a manutenção da biodiversidade e a sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, ela também vai buscar o quê? Ela vai buscar o desenvolvimento sem prejudicar tanto a natureza. E aí, quando a gente chega a esse equilíbrio, a gente pode dizer que é uma sociedade sustentável. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que tá começando a falhar a minha voz. E olha como um princípio puxa o outro. O que eu acabei de falar para vocês? Que, se a gente não mantém esse equilíbrio, a nossa qualidade de vida, ela, ó, cai. A gente não consegue ter uma boa qualidade de vida. E aí vem um outro princípio, que chama o princípio do direito à sadia qualidade de vida, que vai ser um direito, então, individual de gestão coletiva. Então, todo mundo tem esse direito, mas ele precisa ser gerido para acontecer de modo coletivo. Então, aqui a gente vai ter também aí a sobrevivência, a conservação da vida versus a qualidade de vida. A gente não precisa apenas sobreviver, a gente tem que viver bem. Então, a gente tem que sobreviver de modo a conciliar com uma boa qualidade de vida, igual a gente acabou de conversar. Então, para a ONU, o que é uma qualidade de vida boa? É a população ter saúde, educação e a avaliação também do PIB dessa população. Então, por que a gente analisa aí essa qualidade de vida? Para evitar doenças e incômodos aí para as pessoas. Por exemplo, tem que cuidar para ter um saneamento básico adequado, para as pessoas não tomarem água e depois passarem mal, não adquirirem doenças, ou então não acabarem morrendo por causa do desenvolvimento desenfreado, ok? Então, a gente vai ter que cuidar aí da água, do solo, do ar, da flora, da fauna, da paisagem em si,
na natureza como um todo. E aí, olha como um princípio puxa o outro mais uma vez, o princípio da sustentabilidade. Vejam que são palavras-chave que a gente começa aqui a perceber que vai aparecendo sempre. Qualidade de vida, sustentabilidade, equilíbrio. Vai anotando aí no seu caderno, ó. Então, a sustentabilidade vai falar o quê? As necessidades humanas, elas são ilimitadas. E aí, os recursos naturais, eles vão ser limitados. Então, a gente precisa aprender a equilibrar esses dois, né? Para a gente não acabar degradando a natureza toda e não conseguindo viver sem a natureza também. Então, vai ser a ponderação entre o desenvolvimento da população e a conservação dos recursos naturais. A livre iniciativa, que a gente sabe, né, que o Estado prega por ela não é ilimitada. Então, a iniciativa pública, a iniciativa privada, ela não pode sair fazendo o que ela quiser. Ela precisa obedecer os limites da legislação. E a gente vai ver tudo isso nas próximas aulas, para vocês entenderem melhor aí. Mas eu quero que vocês tenham aí em mente de que a livre iniciativa, ela não é ilimitada. Ela é o que, então? Limitada. Não vale tudo por causa da lei, por causa da livre iniciativa, perdão. Então, eu coloco aqui para vocês também, ó, a acepção social, que é a distribuição de riquezas de modo igual no mundo. Então, a gente pode pensar o seguinte, eu coloco aqui, não era aqui ainda, pera aí. Eu já vou trazer uma foto para vocês, mas pra gente fazer uma crítica aqui juntos, mas por enquanto vamos só conversar. O que acontece? Essa acepção social, a gente pode poluir mais em um país em detrimento do outro? Não, porque todo mundo tem a mesma quantidade de direito do que o outro. Então não importa se eu tô no Brasil, se eu tô na Noruega, se eu tô nos Estados Unidos, não importa onde que eu tô. Todo mundo tem que ter essa repartição do meio ambiente igual. Então tem que ser de modo justo, equitativo, essa repartição de riquezas. Um país não pode explorar mais do que o outro, né? E para a gente conseguir uma sociedade sustentável, o exemplo que vem na cabeça, primeira coisa, pensa no lixo colorido, que agora a gente sabe que tem por aí. O que é isso? A reciclagem, né, gente? Então, para a gente conseguir uma sociedade sustentável, o primeiro passo aí pode ser a reciclagem. Então, eu trago outra frase aqui, ó, do Frederico Amado para vocês. Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de existência digna das futuras gerações. Então, a gente não pode só pensar na gente que está aqui hoje. A gente tem que pensar nas pessoas que virão. Então, não adianta pensar, vamos poluir, vamos desenvolver o máximo, desmatar, porque daqui a alguns anos, até tudo isso morrer, acabar mesmo, a gente não vai mais estar aqui. Não, porque as outras pessoas vão estar, os nossos filhos vão estar. Então a gente precisa proteger o meio ambiente não só para nós, mas para todas as outras gerações. Até porque, se tivessem pensado assim antes, talvez a gente não poderia estar aqui hoje, não é verdade? Então, vamos lá para mais um princípio. O princípio do acesso equitativo aos recursos naturais. Olha, como tudo está interligado, gente. Então, o que é isso? Todo mundo vai poder ter acesso da mesma maneira aos recursos naturais, a justa repartição ali, lembram? E a gente vai dizer então que a natureza, ela é um bem de uso comum, que é isso daqui, ó, usos em res comunes. É o bem de uso comum, é o bem de todo mundo tem que ter acesso e fazer uso da mesma forma. Então, o solo, a água e o ar, ela é para todo mundo igualmente aqui, ó. Eu coloco às vezes uns sinaizinhos, algumas abreviações, para poder caber tudo no slide, não ficar tão apertadinho ali para vocês enxergarem. Mas daí a gente vai conversando, eu vou explicando as minhas maluquices aqui para vocês, tá? E o que seria, então, uma quantidade razoável para todo mundo ter acesso? É uma quantidade, então, equitativa. Se todo mundo tiver acesso à mesma quantidade, ela vai ser uma quantidade razoável. E
a gente tem que pensar aí, né, também, pensando nesse aspecto aí de equitativo, não só equitativo para nós que estamos aqui no planeta Terra hoje, mas para as próximas gerações que estão por vir aí. E aqui tá a foto que eu queria, gente. Desculpa aquela hora minha bagunça ali, mas chegamos à foto. Eu não sei se vocês têm acompanhado aí, mas apareceu essa foto aí do presidente Trump falando lá sobre o pacto, né, de preservação ambiental, que ele quer se desligar lá da ONU, etc. A gente não precisa entender exatamente o que era, né? Tanto que eu tô falando aqui para vocês de um modo bem geralzão. Mas eu quero que vocês olhem essa foto para vocês não esquecerem mais. Adianta ele falar aquilo ali, ó. Fuck the planet, I'll be dead soon anyway. Gente, ele tá falando o seguinte: dane-se o planeta, eu vou estar morto daqui a pouco mesmo, de qualquer forma. Então, a gente não pode ser egoísta, igual ele tá sendo, e querer fazer um desenvolvimento aí desenfreado, né, um desenvolvimento econômico em detrimento de todas as coisas. Por quê? Porque não é só dos Estados Unidos o meio ambiente. Por exemplo, a poluição da atmosfera não vai ficar só no país deles, vai envolver o mundo inteiro, né? A gente sabe lá o derretimento das calotas polares, que isso pode trazer problemas para o mundo inteiro, né? Da mesma forma. Então, não adianta um país só poluir um monte, pensar só nele e deixar que os outros países aguentem as consequências, né, desse desenvolvimento maluco aí. Então a gente tem que pensar no mundo como um todo, a gente tem que pensar na população não só de agora, mas nas futuras, e não só da nossa casa, do nosso país, mas do mundo como um geral. Por isso que eu trouxe essas fotos aqui, para vocês não esquecerem disso. Que eu fiquei chocada o dia que apareceu essa foto, gente. Para mim é uma coisa muito... Eu não consigo entender quão egoísta a pessoa consegue ser sem pensar no resto, né? Mas tudo bem. Não estamos aqui hoje para criticar nada, né, nem para dar nossa opinião. Estamos aí para aprender direito ambiental. Eu trouxe ali mais para vocês gravarem mesmo, tá? Não se preocupem aí em emitir uma opinião ou não sobre a política, etc. Então vamos continuar aqui. O princípio do poluidor pagador. O próprio nome já induz a gente a pensar algumas coisas, né? Se a pessoa polui, ela vai ter que pagar. Mas então pode ser que a pessoa pague sempre, faça o que ela quiser, polua o quanto ela quiser, e daí ela paga por aquilo? Que a gente sabe que, se isso fosse possível, algumas empresas fariam isso sim. Elas poluiriam mais porque seria mais lucrativo pagar pela poluição do que deixar de lucrar com a sua atividade. Então, por isso que a gente fala que não é o princípio do pagador-poluidor, e sim do poluidor-pagador. Porque existem limites de tolerância para que essa poluição aconteça. Se a pessoa extrapolar o limite, vai ter que pagar aí. Então, além de ter que pagar, se extrapolar muito aí realmente, vai ter multa, vai ter responsabilização que pode ser civil, penal, administrativa, enfim. Esse é um assunto das nossas próximas aulas. Mas só para vocês entenderem aqui o princípio do poluidor pagador e não pagador poluidor. Então, o poluidor sempre vai responder pela degradação que causou. Quem que vai pagar o prejuízo? A gente sabe que dependendo aí do prejuízo, né, se a gente olhar pelo aspecto do prejuízo da poluição, do prejuízo dos recursos naturais, do meio ambiente, é a população como um todo que vai estar pagando esse prejuízo. Mas precisa sair do bolso do poluidor, da pessoa que pratica essa atividade aí que está gerando essa poluição, pagar pelo menos aí para poluir dentro dos limites, né? Então, por exemplo, aqui ó, a reposição florestal, o desmatamento, a destinação adequada da embalagem, obras de recuperação de área degradada, tudo isso é uma forma da pessoa pagar o que ela está destruindo. Então, repor as árvores lá que ela retirou, no caso de desmatamento, destinar a embalagem do produto dela para que seja reciclada posteriormente ao uso do produto, fazer obras, né, de recuperação em áreas degradadas. Tudo isso é uma maneira do poluidor pagar pela poluição que ele gerou. Mas ainda assim pode ser que exista, né, multa, enfim.
Então isso a gente guarda para a próxima aula, mas eu quero que vocês saibam que existe esse princípio, tá bom? Para ficar mais fácil depois quando a gente for falar sobre esse assunto aí da responsabilização. Então, a Lei 6.938 de 81, que é a nossa lei base lá que eu falei para vocês, para a gente estudar aqui, o artigo 14, parágrafo 1º, vai falar o seguinte, que o poluidor é obrigado independentemente da existência de culpa. E aí a gente conclui aqui que a responsabilidade dele é objetiva. Lembram lá do direito civil? Então, a responsabilidade do poluidor vai ser, então, objetiva. Vamos continuar. A indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados pela sua atividade. Então, às vezes, a gente sabe que por mais que afete a população como um todo, por exemplo, as pessoas ali da comunidade próxima vão ser afetadas, né, num nível muito maior, enfim. Então, além de pagar pela poluição que ele gerou, ele repara os danos ali das pessoas que também foram prejudicadas, né, desses terceiros ali. E agora uma frase aí, então, de outro doutrinador que eu indico para leitura para vocês, é o Paulo Afonso Leme Machado. Ele diz o seguinte: o poluidor que usa gratuitamente o meio ambiente para nele lançar os poluentes, invade a propriedade pessoal de todos os outros que não estão poluindo, confiscando o direito de propriedade alheia. Por quê, gente? Porque a natureza, os recursos, eles são bens de uso comum, usos res comunes, lembram ali da frase, né? Então, se a pessoa polui, ela está adentrando no seu direito de ter a qualidade de vida, de ter um meio ambiente equilibrado. Eu gosto muito dessa frase ali do Paulo Machado. Vamos seguindo aqui. Então, a gente tem o princípio do poluidor pagador e o princípio do usuário pagador. Opa, usuário, a gente quer dizer que a gente mesmo está incluso aí nesse princípio. Por quê? Porque a gente também está ali degradando um pouquinho a natureza todo dia. Como assim? Para a gente gerar luz, para a gente ter água na nossa casa, a gente usa a água, enfim, vamos ver aqui comigo. Então, pessoa que utiliza recurso natural paga pelo uso dele, mesmo sem degradar, sem poluir. Por mais que a gente use, a gente sabe que, por exemplo, se a gente deixar a água ligada na nossa casa, todo mundo fazer isso no mesmo momento, pode ser que acabe a nossa água, não é verdade? Pelo menos é assim que a gente tem feito para pensar em economizar. Então, mesmo que a gente não esteja causando uma super poluição, uma super degradação aí do meio ambiente, a gente também paga para poder ter acesso a esses recursos. Então, vai ter prejuízo direto ou indireto à saúde, segurança e bem-estar da população, se todo mundo fizer isso de modo desenfreado. Por isso que a gente paga para ter acesso a esses recursos, para dar valor, para poder fazer então um uso racionado da água, da energia elétrica, para inibir o desperdício. A gente sabe, por exemplo, que em determinadas épocas do ano acontece aquela coisa do apagão, né? Que a gente precisa que apaguem a luz de todos os lugares para economizar a energia, para economizar essa luz que está sendo desperdiçada, e a gente tem essa coisa do horário de verão também para ajudar a salvar energia. A gente tem ali quando é época festiva, por exemplo, algumas praias ficam sem água, porque as pessoas usam sem racionar, e aí acaba que falta água para as pessoas ali num determinado período de tempo. Então, esse é o princípio do usuário pagador. Quero que você lembre de todos esses exemplos que eu falei aqui. Que a gente, como usuário, por mais que a gente não esteja degradando a natureza, poluindo, propriamente dito, né? A gente também vai estar se utilizando dos recursos e a gente vai pagar por eles. E aqui eu trago mais uma frase aqui do Henri Smeaton. Em matéria de proteção ao meio ambiente, o princípio do usuário pagador significa que o utilizador do recurso deve suportar o conjunto dos custos destinados a tornar possível a utilização do recurso. Então, a gente paga por tornar possível a utilização.
desse recurso e os custos advindos de sua própria utilização. Este princípio tem por objetivo fazer com que estes custos não sejam suportados nem pelos poderes públicos nem por terceiros, mas sim pelo utilizador. Ok? Tranquilo, né, gente? E aí, eu trago aqui o princípio da precaução e logo a gente já vai ver o princípio da prevenção também, que é o que costuma cair aí nas provas de vocês, porque são nomes muito parecidos e quem não estudou vai acabar confundindo. Então, o que eu quero que vocês pensem aqui? Princípio da precaução, você vai pensar em risco. Lembrem da sociedade de risco, que a gente vive numa sociedade que, se a gente está praticando atividades, essas atividades incumbem algum tipo de risco para nós. E a gente vai ter que arcar com esses riscos se a gente quiser continuar exercendo essa atividade, senão a gente deixa de exercer a atividade para não ter risco nenhum. Então, o princípio da precaução, ele vai visar a mitigação dos riscos. Vai pensar no quê? Diminuir a extensão, a frequência ou a incerteza do dano. É uma cautela que se toma para que não aconteça aquele risco. Então, o risco é certo, né, gente? A gente sabe que o risco pode vir a existir, a gente sabe que tem um risco, mas não é uma coisa que vai acontecer com certeza absoluta. A gente está prevenindo ali alguma coisa. Então, é essa cautela antecipada para ponderar os riscos. Então, quando a gente vai iniciar aí, por exemplo, um empreendimento, a gente quer construir uma hidrelétrica. A gente precisa fazer um estudo para saber se essa hidrelétrica vai valer a pena ser construída naquele lugar, porque vai gerar um grande impacto ambiental. Então, até que ponto é bom construir ela ali? A gente sabe que existem riscos, mas a gente tenta mitigar esses riscos para que eles não aconteçam, diminuindo a extensão, a frequência ou a incerteza do dano. Então, eu quero que vocês lembrem o seguinte: falou em precaução, falou em incerteza. O risco é aquele que a gente consegue dizer que ele vai acontecer, mas não com certeza absoluta. E é isso que vai dizer ali a diferença do princípio da prevenção, então. Vamos ler essa frase aqui do Jean-Marc Lavier. O princípio da precaução consiste em dizer que não somente somos responsáveis sobre o que nós sabemos, sobre o que deveríamos ter sabido, mas também sobre o que sobre o de que nós deveríamos duvidar. Então, é aquilo que é incerto, que a gente diz ali, eu gosto bastante dessa frase por causa disso. Não é o que a gente sabe, mas nem aquilo que a gente deveria saber, mas sim aquilo do que a gente deveria duvidar. Então, pensa que isso é a incerteza, é pensar com muita cautela. Mais uma frase aqui, do Paulo Afonso Leme Machado. O princípio da precaução visa a durabilidade da sadia qualidade de vida das gerações humanas e a continuidade da natureza existente no planeta. Então, pensa que precaução é aquela proteção antes, ok? E a prevenção, então, ela vai tratar do perigo. O perigo, ele é certo, ele é previsível. Que horror que ficou a minha letra, gente, desculpa. Deixa eu ver se eu fizer uma perninha aqui. Melhorou um pouquinho. Então, a prevenção vai pensar no perigo. Um perigo previsível, decorrente aí de determinada atividade lesiva. É certeza que se a gente exercer aquela atividade, vai acontecer esse determinado perigo. Então, a gente precisa prevenir para que esse perigo não aconteça. Não é uma precaução que a gente está pensando lá na frente do que pode vir a acontecer, e sim um perigo eminente, um perigo certo. Impor ao empreendedor, então, condicionantes para mitigar ou elidir esses danos, esses prejuízos. Para isso que serve o princípio da
prevenção. E a prevenção, algumas vezes, não é possível mais reparar o dano. Por isso que a gente precisa prevenir. Porque se acontecer aquele dano, talvez a gente não consiga repará-lo. Não volta ao status quo anterior. Ele simplesmente morreu. Então a gente precisa prevenir para que aquele recurso, aquele meio ambiente, por exemplo, não se acabe. Por isso que a gente previne. E o exemplo aqui que eu trago para vocês é o estudo do impacto ambiental, o planejamento ambiental e econômico. E ali então, para vocês saberem o seguinte: prevenção é perigo atual e precaução é aquele anterior, é o risco, aquilo que pode vir a acontecer. Um é certo, que é a prevenção, e o outro é incerto, que é a precaução. Essa é a diferença básica aí que pode vir a confundir várias pessoas na sua prova, mas você não vai ser enganado aí pela banca da FGV. Você vai sim conseguir resolver essa questão com facilidade, porque agora você sabe a diferença de um princípio para o outro. Vejam como é importante aí a gente estudar, né? Então, uma questãozinha ali, uma pegadinha já vai fazer toda a diferença na sua prova. E o princípio da informação, então, gente? A Declaração Rio de 1992, no princípio 10, vai trazer o conceito, então, ó. No nível nacional, cada indivíduo deve ter acesso adequado, aqui tinha uma separação, às informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive informações sobre materiais e atividades perigosas em suas comunidades. Então, a população ela tem que ter informação do que está acontecendo. Será que está poluindo? Será que está sendo extinta determinada espécie de animal ali da região? O que está acontecendo, gente? A população precisa ser informada dessas coisas. Então, por que a gente fala isso? Porque o meio ambiente é um bem de uso comum. Então, se é de todo mundo, as pessoas têm que saber o que está acontecendo com ele. E a informação ela pode ser então escrita, oral, eletrônica. Pode ser, por exemplo, ali, ó, do estado da água, se a água é própria para consumo, se não é. Pode ser do estado do solo, da radiação, que a gente sabe que em algumas cidades, por causa de radiação, as pessoas acabam adquirindo doenças, câncer, e aí acaba dizimando a população porque ela não foi informada de que não podia ficar ali, ou que não podia ter comido alguma coisa criada naquele solo, ou não podia ter tomado aquela água. Então, visa a educação da população, o princípio da informação. E quando as pessoas estão informadas, elas podem exercer aí a sua cidadania, podem fazer alguma coisa para melhorar aquilo que está acontecendo, que esteja prejudicando aí a sociedade. E o princípio da cooperação entre os povos. O próprio nome diz, né? Esse é tranquilo, é a celebração aí de tratados internacionais para a preservação do meio ambiente, para fazer com que todos os países atuem de modo a cooperar entre si, para todo mundo ter aí qualidade de vida boa. E vai ser aí um princípio fundamental da nossa Constituição Federal, previsto no artigo 4º, inciso 10º, tá bom? E o princípio da participação comunitária quer dizer que as pessoas da comunidade elas têm que participar aí das decisões políticas ambientais, através ali por meio das audiências públicas, consulta pública. Elas podem também como fala aqui, gente? Me perdi. Elas podem entrar ali com ações populares para tentar buscar o direito delas, ver o que está acontecendo, para ajudar aí a população como um todo. Vamos para mais um ali, a gente está quase acabando. Força, bastante princípio, né, gente? E o princípio da função social da propriedade. A gente sabe que toda propriedade ela tem que cumprir com a sua função social, ou seja, estar ali adequada aos interesses públicos. A gente pode deixar um monte de gente na rua, sendo que tem uma propriedade lá que ninguém usa há muitos anos, uns 20, 30, 50 anos. Não, aquela propriedade ela tem que ter uma destinação de modo a garantir o interesse de todo mundo. A gente pode, por exemplo,
ter uma plantação linda, enorme, e ninguém ir lá colher, ninguém comer esses alimentos? Não, porque tem gente passando fome, então a gente precisa dar esses alimentos para quem esteja precisando deles, né? Então, além da finalidade econômica, precisa ter a finalidade social desse estabelecimento, dessa propriedade aí. Então, adianta só ter uma hidrelétrica, desmatar ali a região, se não gerar emprego, se não ajudar a população a ter uma água de qualidade na sua casa, se não ajudar a população a ter energia, enfim, não adianta nada. Então a gente precisa aí sempre tá ligadinho no princípio da função social da propriedade. Aquela propriedade tem que servir a todo mundo, ao interesse público. A utilização apropriada aí dos recursos naturais disponíveis, né, tanto a flora quanto a fauna, buscando um equilíbrio ecológico e a prevenção aí, né, o cuidado com o patrimônio histórico, artístico, sem poluir o ar, as águas, enfim, envolve tudo, gente. Conseguem ver toda essa parte ali de meio ambiente histórico, cultural, enfim. E o princípio da obrigatoriedade da intervenção do poder público. Lembro que a livre iniciativa, ela não tem, ela tem limitações, ela não é ilimitada, não vale tudo por causa da livre iniciativa, porque ela é permitida pela lei. A livre iniciativa tem que seguir os requisitos aí das normas vigentes. Então, existe essa obrigatoriedade de intervenção do poder público para limitar alguns perigos aí para o meio ambiente. Então, para fazer a gestão do meio ambiente, que não é apenas uma relação entre poluidores e vítimas. Os papéis no âmbito nacional e internacional aí que o Estado vai ter, devem atuar, os países devem atuar de modo a melhorar a qualidade do meio ambiente, promulgando leis eficazes e realizando políticas públicas, para que tudo seja resguardado aí de modo efetivo. E por hoje é só, acabamos aí os nossos princípios. Eu vou deixar lá os livros para vocês, as sugestões de doutrina para quem quiser se aprofundar aí em casa, no meu Facebook, que vocês podem me encontrar lá, facebook.com/prof. Mariana Moreira Neves. E também tô lá no Instagram, para quem quiser acompanhar ali as minhas postagens, tá bom, gente? Então, até a próxima aula, espero que vocês estejam gostando e bora estudar! Tchau!